PROS é entre os mais de 10 partidos que devem participar da corrida eleitoral em BH. O deputado federal Eros Biondini já foi confirmado como pré-candidato da legenda na disputa pela prefeitura e está conosco hoje. Bem-vindo, deputado. Olá, Vivian, bom dia. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós aqui estamos em todos os horários. É verdade. Portanto, eu agradeço aí seu convite para participar desse programa. Deputado, em 2012, o senhor também foi pré-candidato, não é? À prefeitura da capital. Exatamente. E acabou cedendo para uma aliança, né? Uma ampla aliança. Agora é para valer? Agora é irreversível sua candidatura? O PROS definiu que nós não retiraremos, em hipótese nenhuma, nossa candidatura. Hoje eu sou pré-candidato, mas o PROS terá um candidato na convenção agora do dia 30, e isso é definitivo e fomos os primeiros a sinalizar. Como eu agora assumi a presidência do partido, em nível estadual e também da capital, eu posso assegurar que isso é um fato. Essa será a orientação. Essa será a orientação. Mas naquela ocasião, o que aconteceu? Não foi uma decisão exclusivamente minha. Com a polarização, era um cenário totalmente diferente. Pode dizer que o senhor estava no PTB. Estava no PTB, e a entrada do Patrus Ananias realmente colocou a eleição de um turno só. Nesse cenário, não só eu, mas vários outros candidatos que hoje são também pré-candidatos, forçadamente tiveram que retirar as suas candidaturas porque o cenário não nos favorecia naquele momento. Agora nós temos um cenário totalmente diferente, é uma eleição com certeza de 2 turnos e agora muito mais amadurecidos. Então, no meu caso mesmo, vejo que esse é o meu momento. O que motiva o senhor a ser candidato? Então, eu posso começar pelo carinho e o amor que eu tenho pela cidade. Eu convivo mesmo diariamente em Belo Horizonte, nasci aqui há 45 anos atrás, no Hospital Sara Kubitschek, e convivo aqui, inclusive nos feriados, inclusive nos finais de semana, com meus filhos, minha família, meu local de convivência normal. Então, estando na política e sendo cidadão de Belo Horizonte, eu, com tudo aquilo que eu vivi, aprendi e adquiri de experiência, hoje me julgo preparado para fazer Belo Horizonte atingir o potencial que ela tem. Agora, já foi noticiado que o PROS e o PDT estão em conversações para uma possível aliança. Agora, 2 candidatos não tem jeito. Não tem jeito. Os 2 partidos já têm pré-candidatos. O senhor é o pré-candidato do PROS e o deputado Sargento Rodrigues é o candidato do PDT. Qual que é a possibilidade real de um acordo entre esses 2 partidos? O senhor está dizendo que definitivamente o PROS terá a cabeça de chapa. Quando o senhor está falando que terá o candidato a prefeito a cabeça de chapa, não é isso? Na verdade, quando a gente começa a conversar com outras pessoas que também estão no processo político, como é o caso do Sargento Rodrigues, existe todo um amadurecimento disso. Nós estamos ainda no nível de ver que nós temos convergência no pensamento sobre Belo Horizonte, nas propostas para Belo Horizonte, naquilo que nós conhecemos e temos de diagnóstico dos grandes problemas que o cidadão belo-horizontino enfrenta. E então nós estamos, assim, vamos dizer, com simpatia pela candidatura do outro, prestigiando os eventos um do outro. E na minha lógica, eu não quero buscar coligação a qualquer custo, por qualquer conveniência. Isso significa que o PROS pode até sair sozinho? Pode, se nós não tivermos a condição de convergir com partidos que pensem como nós estamos pensando, que enxergue a cidade como nós estamos enxergando, aquilo que podemos realmente fazer no que diz respeito, dar uma guinada na segurança pública, na valorização ao comerciante, né? Na saúde, que também tem realmente demandas que podemos aliviar. Nós não vamos fazer a qualquer custo se tivermos divergência, porque é por causa dessas e outras que nós estamos vendo crises aí políticas e institucionais no Brasil. Quando você, ou por causa de recurso financeiro, ou por causa de tempo de televisão, ou por causa de agrupar pessoas simplesmente por números, sem, vamos dizer assim, identidade, né? Nós percebemos há 8 anos atrás
o candidato Márcio Lacerda, ele era candidato do Pimentel e do Aécio juntos. Depois isso provocou muito racha. Muito racha, então é difícil. Eu prefiro que tenhamos realmente uma proposta, a melhor proposta, que tenhamos uma sintonia com a cidade, com o cidadão e que tenhamos a condição de disputar. Agora, o PROS tem um tempo pequenininho de TV. O senhor fez uma referência ao tempo de TV. Na verdade, neste momento, o tempo de TV é uma discussão muito importante nas conversas entre os partidos. Quando a busca da aliança, ela passa, sim, pela preocupação de ter tempo para convencer, de ir a público convencer o eleitor, não é? Do que o partido quer, do que o candidato pensa, do programa do partido, enfim. Como é que o PROS faria, porque o tempo é pequeno, como é que faria para ter esse contato com o eleitor? Porque a TV numa cidade grande ela é muito importante. É importante. Eu não estou dizendo que eu despreze isso, pelo contrário. Mas eu acredito, tanto é que estamos conversando com o PDT, que é um partido leve e que combina com o nosso, e com outros também temos conversado. É possível sim você trabalhar para aumentar o tempo de exposição na televisão, que é realmente um fator muito importante, sem agredir a sua linha ideológica, sem agredir aquilo que é a construção do seu programa de governo. Então, assim, se nós conseguirmos essas duas coisas, aumentar o tempo de TV sem violentar, sem deturpar aquilo que temos e que consideramos ser o melhor para o cidadão de Belo Horizonte, vai ser o ideal. Qual que é a impressão que o senhor tem? Nossa, temos um quadro aí, eu falei no início, mais de 10 partidos, no mínimo 12, 13, talvez até o mais, com candidatos que devem ter candidatos próprios, a menos que hajam aí algumas coligações. Vamos dizer que chegue a 10. 10 candidatos é muita coisa e que é bastante diferente do que vinha acontecendo, né? Que, como o senhor se referiu a 2012, a polarização, né? Patrus Ananias entrou no jogo, então os partidos se aglutinaram em 2 grandes blocos. Agora nós temos um cenário muito pulverizado com esse tanto de candidatura e pelo menos 3 partidos, 4 partidos, a gente pode dizer, PMDB, 4 partidos, PT, PSDB, PMDB e o PSB do prefeito Márcio Lacerda, que vamos dizer assim, são partidos maiores, que têm uma estrutura maior e talvez por isso mais bala na agulha. Como é que o senhor vê esse cenário, a perspectiva de enfrentar esse cenário sem financiamento empresarial de campanha, não é? E nós já nos referimos aí ao tempo de TV, mas com esse nível de dificuldade. Não, eu acho que o cenário é positivo, pelo menos na interpretação que eu faço da minha pré-candidatura e futura candidatura, porque pulverizado, cada candidato tem a base inicial de apoio, ou seja, eu tenho um segmento que é fidelizado a mim. Se eu não tivesse chance de ir para o segundo turno, por conveniência, eu poderia perder esse segmento na vez passada, por exemplo. Agora não. Agora, cada um tem como se mostrar e a população tem como identificar aquele, no primeiro turno, aquele com quem ela mais quer trabalhar. E aí, eu não posso acreditar que nós vamos perpetuar essa lógica de que os partidos grandes, com maior estrutura, com maior recurso financeiro, vão ter também maior poder de convencimento do nosso povo. Não é possível que nós vamos sempre imaginar que esses partidos que comandam há muito tempo, eles sempre conseguirão convencer a população por causa do recurso financeiro que tem, por causa do tempo maior que tem de televisão, por causa das alianças e das lideranças mais famosas que eles têm. Não, eu vejo hoje diferente. Ao andar por Belo Horizonte, eu percebo que o segmento que me acompanha, que a população de uma maneira geral, uma parcela boa da população está satisfeita, entusiasmada com a possibilidade de eu sair candidato à prefeitura. Agora, as pesquisas mostram ainda o eleitor bastante distante da eleição ou do interesse pelas campanhas, não é? Muitos fatores, né, levam o eleitor, né? A crise política, a crise moral, ética, institucional que nós estamos atravessando, essa descrença com a política,
em Belo Horizonte é uma reclamação quando a gente reúne com todos os segmentos, seja professores, funcionalismo público, da área da saúde, comerciantes, essa desconexão da administração com a população, essa falta de ligação afetiva, não é? Nós temos uma cidade tão bonita, uma cidade tão possível, né, de se administrar, e hoje nós temos talvez o terceiro trânsito mais caótico do Brasil. Não tem sentido. O senhor considera que esse é o maior problema da cidade? Um dos maiores problemas, junto com a segurança, né? Hoje estão assaltando as vans nas portas das escolas, estão assaltando nossos alunos na porta das escolas. Se a prefeitura não tiver a capacidade de articular junto ao governo estadual para aumentar o efetivo, para termos nas portas das escolas policiais militares dando a segurança às famílias, à nossa comunidade, isso aí só vai se agravar. Ainda acrescido ao problema das drogas, que é a minha especialidade, vamos dizer assim. Eu mesmo tenho 5 assessores que são ex-dependentes químicos, que já moraram até nas ruas de Belo Horizonte. É possível retirar essas pessoas para tratarem, para se recuperarem, depois devolverem a sua família, recuperadas ao mercado de trabalho, à escola, à sociedade. Nós precisamos cuidar dos 4.000 belo-horizontinos que hoje estão, nesse momento agora, usando o crack. O senhor falou de segurança e, ao mesmo tempo, de insegurança nas ruas. Como é que o senhor vê a questão da população de rua na cidade? Não é? Que é uma questão emergente. Como é que o senhor vê a administração, que a administração pública deve tratar esta questão? Eu, particularmente, acho equivocada a forma de abordagem dos moradores de rua. Eu não desejo que ninguém more na rua, então eu acredito que as pessoas estão em condição de rua, mas não são moradores permanentes de rua, porque já se acostumaram e ali agora é a casa deles. Não, todo ser humano tem direito a ter dignidade e ter a sua casa para morar. Na rua não é lugar das pessoas morarem, porém, a forma de abordar, a forma de criar vínculo para saber a história da pessoa e a forma mais adequada de se encaminhar essa pessoa de volta à vida, isso aí que não é qualquer estrutura pública que faz. Agora, se você pode fazer uma experiência, faz chegar um carro, um veículo, uma van com escrito prefeitura num desses aglomerados de moradores de rua, ou então vigilância sanitária, ou mesmo de alguma estrutura pública. O comportamento deles é totalmente diferente de quando chega a alguma instituição, seja alguma pastoral da Arquidiocese de Belo Horizonte, seja alguma instituição caritativa, não assistencialista, que saiba como abordar, conhecer a história. Muitos dos moradores de rua que estão em Belo Horizonte hoje são de outros estados. E eu conheço instituições e atuo com elas que já encaminharam de volta para a Bahia, para o Rio Grande do Norte, esses moradores de rua, sem ser uma lógica de simplesmente segregá-los, retirar, pelo contrário. Agora, isso está muito ligado também ao trabalho em relação à droga, né? Uma coisa está bem ligada à outra. Não é? Isso vai ganhar importância numa eventual administração? Com certeza. E tudo que... Com certeza. Eu fui secretário de Estado de Esporte, Juventude e Política sobre Drogas. Levei para lá toda a minha experiência. Na minha juventude, eu passei por esse problema. Levei a minha experiência pessoal e a experiência de 26 anos lidando diariamente com dependentes químicos e trabalhando a recuperação. Eu tenho milhares de jovens que eu já encaminhei e que hoje eu convivo totalmente recuperados. A minha administração, possível administração, caso eu venha a ser realmente homologado como candidato e vença as eleições, tem um planejamento eficaz para que nós possamos acolher 500 jovens moradores de rua por causa do crack por ano e encaminhá-los para as mais diversas comunidades de recuperação de dependentes químicos, cada uma com um perfil, com uma característica adequada para cada situação daqueles que estão na dependência química. Deputado, vamos falar um pouquinho de Brasília, que nosso tempo já está acabando? Está lá o PROS, como é que o PROS está avaliando lá na Câmara dos Deputados, no Congresso, a transição, enfim, a turbulência política, no momento em que há em curso o processo de impeachment da presidente Dilma, os primeiros meses de gestão do Michel Temer e a renúncia de Eduardo Cunha à presidência da casa lá. Não é? Como é que...
está enxergando isso e como é que o partido está se posicionando? Tá. Sem tecer muitas considerações sobre o que é óbvio, que todo mundo já está vendo diariamente nos jornais, eu imagino que o ano está seguindo para as transformações que nós esperamos. Então, assim, o presidente foi afastado, renunciou à presidência, está sendo julgado, o presidente da Câmara, a presidente está nesse processo de impeachment, que está bem adiantado. Tudo isso sendo concluído, né? E tendo um presidente novo conduzindo o parlamento, a Câmara dos Deputados e o presidente que esteja à frente do executivo, acredito que dará a cada um de nós uma sensação de um pouco mais de estabilidade. Isso atrairá investimento, segurança maior para os investidores, a economia vai se aquecer e nós vamos entrar num pouco de tempo de paz, espero. Sem, contudo, jamais, no meu modo de pensar, parar a investigação Lava Jato. O Sérgio Moro hoje é uma grande referência e nós deveremos muito a ele ao final de todo esse processo. Agora, como é que o senhor votou a favor do impeachment, não é? Votei. O senhor está convicto dessa decisão que tomou, mesmo depois que apareceram as denúncias e caíram os ministros de Michel Temer? Estou, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Inclusive, a pessoa, né, da presidente Dilma e a figura Dilma, também nós temos que saber separar. Né? Eu votei por realmente estar convencido dos crimes de responsabilidade e dos desdobramentos de desmandos no governo. Basta qualquer um de nós analisar quanto de prejuízo o Brasil nesses últimos anos teve. Isso não quer dizer, também os ministros do período Dilma, todos foram da mesma forma, vamos dizer assim, envolvidos, só não foram afastados. Que sejam todos afastados. Na minha opinião, qualquer um de nós que esteja com processo, né, no Supremo, deveríamos nos afastar. E aí deixar esperar o andamento do processo, porque isso traz segurança e paz institucional. E sem isso, o Brasil, além de não andar para frente, anda para trás. Deputado, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu te agradeço, viu? Obrigado pela entrevista. Eu espero ter contribuído e contribuir durante todo esse debate para que, ao final, o que importa seja a cidade de Belo Horizonte crescer, o Belo Horizontino ter a sua autoestima elevada, nós construir uma cidade solidária, uma cidade que acolha a todos, com esse tanto de riqueza, artistas, cantores que temos, o Brasil possa olhar para Belo Horizonte e falar, eu quero ir, para lá. Só um palpite, quem ganha a presidência da Câmara? Não sei, não são, assim como em Belo Horizonte, nós estamos com muitos e muitos de candidatos. Cada dia aparece um diferente, então, até quarta-feira. É sem previsão. Eu boto fé na nossa pré-candidatura, pelas pesquisas, nós estamos bem avaliados. Obrigada. Eu conversei com o deputado federal Eros Biondini, ele é pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte pelo PROS e é presidente do partido em Minas. Nós falamos aqui o porquê da decisão do PROS de colocar a pré-candidatura dele, a maneira como ele vê a cidade, as questões sobre Belo Horizonte e também um pouquinho lá do que está acontecendo no Congresso. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.